Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Livros na Carreira, o podcast que une os melhores profissionais e autores da editora Brasport, gestão de projetos, liderança e tecnologia. E hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, super fera, que tem mais de um livro. Se ela tem mais de um livro, está sendo o repeteco, mas em outro livro. A gente vai falar desse livro aqui, ó, Certificação CAPM. Você que quer iniciar em gestão de projetos e quer ser reconhecido como um profissional, um membro de equipe que está trilhando essa nova carreira ou mesmo essa transição de carreira, esse é o livro para você. E para falar desse livro, eu vou trazer aqui rapidinho, antes de apresentá-lo formalmente, algumas experiências do grande Guto Carlos Augusto, empresário, diretor executivo, especialista em gerenciamento de projetos, estratégia, e também a sua formação acadêmica é fera demais, ó. Mestre em sistema de gestão, autor, como eu já falei, professor, gerente de projetos, foi presidente do PMI Rio 2015-17, e ele, se você assistiu já o episódio dele, você lembra lá, o cara é fera em outras coisas. Mestre de capoeira, ele é uma festa, né? Ele foi instrutor também de capoeira, enfim, ele é fã de música baiana. Então, eu vou dar esse repeteco aqui mais para se você está chegando nesse primeiro episódio, mas a equipe aqui vai colocar o link do outro episódio que ele participou, de um livro incrível também, que conecta portfólio e estratégia. Guto, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado Que aí agradeço o por convite. estar participando com a gente. Aliás, a gente está aqui diretamente do PMI Summit, né, 20ª edição, e graças a você, né, meu amigo, viabilizou nossa participação aqui. Nada, que isso, é um prazer estar contribuindo, uma honra estar com vocês aqui no evento, abrilhantando aí, trazendo conhecimento. Show de bola, amigo. E o tema de hoje é muito legal, a gente fala muito da certificação PMP, né, Guto? Mas a gente sabe que essa certificação, ela tem um caminhão de pré-requisitos. E muita gente boa nem sempre tem esses pré-requisitos. Então, a certificação KPM, eu vou deixar aqui do seu ladinho um livro, ela é um primeiro passo muito legal. Eu queria que você desse uma visão rápida aí, do quanto é importante, né, alguém que quer fazer uma transição ou quer começar nessa área de gestão de projetos, como essa certificação ajuda aí, meu amigo? Isso é uma pergunta interessante, mas porque assim, eu passei por isso, né? Alguns anos atrás, né? Não vou falar o ano para não revelar a idade aqui, mas brincadeiras à parte, eu consegui me tornar elegível a fazer a prova do PMP, porque até então eu estava como um líder de projeto, num projeto que tinha ali mais ou menos uns 2 anos, uma implantação de um outsourcing de impressão dentro de um cliente de saúde. E aí eu apliquei para fazer a prova do PMP. Fiz aquele curso preparatório, aquela coisa toda simulado, que é uma prova meio chata, né? E quando eu fui ver o resultado, eu fui reprovado. E assim, Nossa! na época, o PMI, você conseguia ver mais ou menos a quantidade de questões que você tinha acertado errado. Eu fazia a conta, porque eu não aceitava, cara. Eu falei, pô, fiz o simulado, estava indo bem, fui reprovado, aquela coisa toda. Aí depois o PMI mudou a forma de dar o resultado, porque tinha empresa que estava vendo quantas questões o cara acertava e tal, então eles mudaram, né? Hoje em dia é diferente. Mas, cara, eu não passei, não foi assim por 2 questões, não, foi por muita questão. Bom, aí, na época não tinha quase nada em português. Para você ver, eu não me contentei a tal ponto que eu mandei um e-mail para o PMI Global pedindo revisão da minha prova, porque eu não aceitava. E aí, uma pessoa que me atendeu lá dos Estados Unidos me mandou um e-mail explicando o seguinte: olha, a gente tem um sistema automatizado, dificilmente vai ter erro, podemos revisar sua prova. Mas você não acha legal, talvez, começar pela certificação CAPM, que até então eu não tinha escutado falar, e quase ninguém no Brasil, porque ninguém tinha falado isso comigo. E aí, quando eu fui entender perfil, que você tem lá o manual, né, o que você tem que fazer para os requisitos que você tem que, né, atender para poder fazer os exames do PMI, aí eu falei, pô, cara, eu acho que eu tinha que ter começado por aqui. Por quê? Porque eu não tinha experiência. 1 ano, 2 anos, não é experiência. Você está começando. É. Bom, aí, para resumir, encurtar, né, eu apliquei, fiz o procedimento junto ao PMI. Na semana seguinte, depois que essa pessoa me orientou, aí eu fui entender o manual, fiz a prova e passei com 98% de acerto. Nossa, arrasou. Porque aí eu estava preparado para ser. Né? E aí, né, coincidentemente, né, isso foi um divisor de águas, porque eu vim descobrir depois de algum tempo, sem nem menor das intenções, que eu fui o primeiro certificado na América Latina.
Que legal. E aí começa a minha história no PMI, porque eu lembro que o Walter Krause, né, que é um professor e um profissional aí super conhecido também no mercado, era o presidente do PMI Rio na época, ele falou, escreve um artigo para a gente explicando isso, porque outras pessoas vão passar pelo mesmo caso que você. E aí isso começou, aí foi o Rio, aí depois foi para acho que o PMI Pernambuco, depois São Paulo, fiz uma entrevista para o PMI São Paulo, isso foi crescendo, né? E aí a gente começou a ter iniciativas voluntárias de promover e divulgar a certificação CAPM no Brasil, até pelo próprio PMI Global. Né? Você vê, na época que eu fui certificado, tinha 500 no mundo. Hoje a gente tem mais de 20 mil certificados. Né? É a segunda maior credencial do PMI ainda. Depois do PMP, o CAPM é o que tem mais. E aí, em paralelo a isso, surgiu a oportunidade, né? A Brasport sempre foi muito próxima, né, do PMI, do Brasil, dos eventos de projetos. E aí, em contato, né, e já manifestando um interesse de escrever algum livro sobre isso, foi a oportunidade aí que abriu a minha carreira para essa linha, né, de contribuir, né, com conhecimento através do livro. E aí a gente escreveu o livro exatamente para ajudar as pessoas que estão iniciando, e não necessariamente jovens de idade, como a gente estava falando aqui mais cedo, né? Jovem de carreira, né? Pode ser um engenheiro de 30 anos, mas que está novo no gerenciamento de projetos, ou mesmo um jovem, está vindo ali do ensino médio, está indo para a graduação, na pós e tal. E aí você tem esse viés de desenvolver esse ponto de partida com o foco da certificação profissional ou mesmo do conhecimento. Pô, Guto, você falando agora é muito legal, cara. Primeiro, eu queria te parabenizar pela humildade, porque derrota ninguém conta, né? É Essa sua verdade. não aprovação na prova do PMP, pô, você, caramba, muito legal. Eu não sabia disso. Estou pensando aqui o quanto a gente vê hoje na internet, né? Só o palco dos outros. Ninguém mostra os bastidores, né? É só sucesso. Pô, você transformou uma derrota, porque eu imagino o quanto foi frustrante você não ter passado nessa prova, e tu transformou essa derrota numa vitória que saiu você como o maior especialista de CAPM do Brasil, cara, quem sabe da América Latina. É muito interessante isso, falar para nossa audiência aqui, né, o quanto a gente tem que ficar ligado nisso. Uma derrota, ela pode ser temporária, se a gente não desiste, né. E eu vou Sem falar para dúvida. você, amigo, que eu fiz a prova do PMP. Quando eu dei o enter lá, são 4 horas de prova, né, Sim. eu achei que eu não ia passar. Não, e quando você dá o enter, são os segundos mais longos da sua vida, né? Aquela ampulheta fica rodando lá, aquela ali é desesperador, né? Cara, quando eu dei o ok, olha que eu peguei o livro da Rita, eu sou meio maluco para estudar, eu ficava sábado e domingo fazendo uns simulados lá, 1.400 questões. Então o que que eu fazia? Eu ficava lá o dia inteiro refazendo o simulado, acho que eu sabia, eu pulava, mas quando eu vou fazer a prova, como é muito eles pegam muito cases, né, assim, tem que ter muita experiência mesmo. Sim. É uma prova que É você tem diferente. que respeitar a prova, É, porque ela mas é. o Guto, quando eu concluí, eu achei que não ia passar. E aí $550, 4 horas. Você tem todo um investimento de tempo e dinheiro, né? É o de tempo de. E aí eu passei, mas foi um alívio. No seu caso, cara, parabéns de novo, porque você é um profissional de referência hoje, professor, empresário, pô, e você não escondeu essa tua derrota. Pelo contrário, olha só, você foi humildemente em busca de uma certificação que que seria para o iniciante. O que eu quero te falar é o seguinte: eu conheço profissionais hoje que fizeram na época a prova do PMP e realmente não estavam preparados, mas por um milagre passaram, mas fica vergonhoso, né, porque às vezes a pessoa não tem a experiência pré-requisito do PMP. Então, às vezes, essa humildade que você manteve e dar um passo atrás para os KPM, CAPM, fica a dica para nossa audiência, né, Guto, vai iniciar em projetos? Cara, começa com CAPM, acompanha aqui você, estou sabendo aí que vai vir a edição nova Sim, desse sim. livro, então Perfeito. a gente vai trabalhar contigo aí para divulgar mais essa certificação que é tão importante, né. Você falou, seja jovem ou quem está em transição de carreira, então parabéns mais uma vez, não só por ter tido essa sacada, pô, hoje tem um livro que resolve um problema que você não teve ajuda lá atrás, né. Sim, Empreendedorismo é isso, né, resolver uma dor que muitas vezes a gente passou, né, amigo. Então fala um exatamente. pouco disso. Porque assim, o mercado, cara, ele não cria regras que vai, de uma maneira clara, atender todos os níveis.
Então, assim, o PMP ser uma referência, por exemplo, até hoje, no mercado de gerenciamento de projetos, o mercado criou essa regra, não fomos nós que criamos. Ah, E a gente segue o mercado. Então, como você não tinha, né, uma procura, né, as pessoas estavam indo para o PMP na época, isso foi uma coisa que é natural do mercado. E aí, olhando o mercado, as pessoas querem ir direto para lá, mas a lá é um passo maior do que você pode dar. Agora, né, coincidentemente, né, até para responder o teu ponto aí, para a gente falar sobre isso, semana passada eu estava conversando com uma pessoa que ela está querendo acessar umas versões mais antigas do PMBOK, que hoje não é possível porque o PMI descontinuou, porque ela queria relembrar alguns fundamentos. Ela falou, poxa, eu estou precisando fazer isso, porque eu estou tão imerso e eu estou falando de uma pessoa com experiência com um projeto, cara, grande, grande, grande. E aí que eu falo sempre, né? Fundamentos sempre vai ser uma coisa mandatória para qualquer é, profissional. Até para os mais experientes. Ah, mas como é que o mais experiente se conecta com fundamentos? Ele pode se reciclar. Ele é, pode pegar um livro, vai pegar um livro da jornada colaborativa, por exemplo. Ou uma atualização do CAPM ou o PMBOK que saia. Então, o cara pega aquilo ali e lê. Ele está fazendo reciclagem, cara. Porque se ele não fizer isso, ele vai ficar imerso na experiência e vai perder a base do conhecimento dele. é verdade. Percebe? Então eu vejo que hoje, né, eu falo muito isso, né? Para as pessoas, até para os mais experientes, não esqueçam de fundamentos. A gente falou até um pouco disso no outro episódio, porque isso representa aí uma base sólida para a tua carreira. Né? E para os que estão começando, até mesmo para gerações mais jovens, não pulem isso. Né? Entra pelo caminho aqui, você não precisa ser um especialista, né? Entrar num nível de expertise tanto quanto eu quanto você no assunto, mas você pode ter aquela habilidade com fundamentos ali na tua carreira, porque ela vai ser uma coisa que você vai levar para a vida inteira, independente do que você seja. Percebe? Então eu vejo muito por esse lado. Legal, e esse ponto que você falou dos fundamentos, a gente esquece, né, a gente às vezes está trabalhando em projeto e não aplica mais aquele conhecimento, aí recebe uma outra iniciativa, uma outra oportunidade, voltar para os fundamentos é fundamental, né, é o arroz com feijão bem feito. E muita gente às vezes quebra a cara, né, o Guto, eu, por exemplo, lembrando aqui, eu comecei minha carreira profissional consertando computador. E às vezes era uma bobeirinha que estava com defeito. E às vezes a gente não vê a bobeirinha, né? Ah, tá mau contato aqui, é um fusível que queimou, e tu tá indo lá na frente e falta o fundamento. Então, em projetos é a mesma coisa. Às vezes as pessoas estão querendo complicar uma coisa que, se ela for no fundamento, ela resolve rápido, né? E Muniz, sabe uma coisa? Você falou, isso aí é interessantíssimo, porque as empresas, né, isso é cultura, né? Eu brinco que elas têm uma facilidade muito grande de criar coisas complexas e uma dificuldade enorme É, de criar coisas simples, que deveria ser o contrário. é, E aí você indo para o básico, para a base, você é capaz de dar 3 passos atrás para depois dar 10 à frente. E quando isso. a gente entra no gerenciamento de projetos hoje, mundo, cara, eu falo muito isso, nós temos muito mais ferramenta e técnica do que a gente precisa. Sem, É cara, verdade. você bota na mesa hoje, vai pegar o framework que você quiser, o ágil, o preditivo, o híbrido, você tem um leque, então a gente tem mais do que a gente precisa. Agora, quanto mais chega, mais complexo fica a nossa capacidade de adaptar. Então, um fundamento ele vai até te ajudar a você saber, meu ponto de partida é esse. Porque se você usar na dosagem errada, além de você não conseguir implementar corretamente, surtir o efeito pelo qual existe, você ainda tira a credibilidade do gerenciamento de projetos na cultura organizacional. Você está entendendo? Então, cara, isso aqui vai muito mais além do que só a base do conhecimento. A gente está falando até com a conexão com a prática. Verdade. E aí o livro também, né, e essa certificação, o Guto, ele traz ferramentas, uma base de fundamento para que a equipe de projeto é interessante, porque numa empresa vai ter um gerente de projetos e 20 pessoas que vão trabalhar. Perfeito. Queria que você trouxesse agora, então, a visão agora para a equipe, né? Não para o gerente de projetos, porque a certificação e essa base que você falou ajuda. Então, aquela pessoa que vai trabalhar em mais de um projeto, como colaborador, como esse livro pode ajudar essas pessoas? Perfeito. Nessa linha de raciocínio que eu assino embaixo que você colocou, se você for olhar o mercado mesmo, demanda e volume, essa certificação deveria ter uma demanda 20 vezes maior do que o PMP. Pois é, Se você pegar de 1 para 5, eu até tive a oportunidade de falar isso no PMI Global algumas vezes. legal. E por quê? Porque o universo maior é de equipes. São pessoas que vão levar o projeto até o resultado. Né? Então, quando o perfil especificamente dessa credencial, ele visa atender membros de equipe, jovens gerentes de projeto e até mesmo pessoas com papel executivo. Por quê?
Porque a pessoa que tem um papel executivo, seja um diretor, uma diretora, ela não vai gerenciar o projeto tecnicamente, ela vai ter alguém na equipe que vai, mas ela vai falar a mesma linguagem. Boa, E boa. do ponto de vista de equipe, a equipe tem que entender que práticas básicas de projetos, como coisa simples, apontar um timesheet numa atividade que você fez ali. Ah, eu trabalhei 15 horas no projeto A. Prestar contas do avanço físico dentro de um processo de qualidade. Apoiar o líder de projeto na condução do projeto. Tudo isso são engrenagens que o projeto precisa. Porque é humanamente impossível você jogar tudo nas costas do líder de projeto, porque ele não dá conta. Seja ele generalista ou especialista. Então a equipe é uma engrenagem fundamental. Sem equipe você não chega no resultado. E as pessoas, até o exemplo que você deu, por exemplo, a pessoa vai fazer um PMP e ela deu sorte e passa. Às vezes isso é um perigoso porque ela pode ir para o mercado achando que é só ela que vai fazer o documento e vai ficar só para ela. E não é assim que funciona. Você vai fazer um termo de abertura, vai fazer um plano de projeto que é para servir a equipe e o projeto. Então a equipe é vital para o sucesso dessa engrenagem. E essa certificação ela atende exatamente esse perfil. É padronização de linguagem mesmo, de comunicação, técnica de gerenciamento de projeto. E você falou comunicação, estava lembrando aqui, tem uma palestra que eu faço de comunicação. 70% dos problemas nas empresas é de comunicação, e gestão de projetos certamente é a mesma coisa. Então imagina, se todas as equipes que trabalham com projetos tivessem acesso a esse conteúdo, né, essas práticas que você colocou no livro, nossa, reduziria muito o problema de comunicação, né, Guto? Perfeito, porque você entre, né, a customização e a configuração, quando você vai falar de um plano de comunicação, até a integração de partes interessadas num projeto, por exemplo, eu sempre digo que se tem, assim, algum conhecimento que ajuda você a entender como você pode se comunicar melhor, eu digo que é o gerenciamento de projetos. Por quê? Porque a gente vai modelar a comunicação dentro das expectativas das partes interessadas. Então você tem todo esse ferramental dentro desse conteúdo aqui que é inspirado no PMBOK, né? Para configurar tudo isso e fazer esse 70% reduzir, né? Porque eu acho que o nosso desafio é esse. Eu já lembro de alguns autores, em outras bibliografias, afirmarem que o líder de projeto hoje passa aproximadamente 98% do tempo se comunicando, de maneira É. formal ou informal. Você vê o quão relevante isso é. É verdade, essa métrica aí é bem falada em gestão de projetos, né. O gerente de projetos, às vezes, ele fica enfurnado na parte técnica e esquece que ele deveria estar mais interagindo com as pessoas, né. Como você falou, se a equipe também tem essa visão, facilita essa comunicação, Com né. certeza, né? E eu falo muito isso, por exemplo, quando a gente vai fazer implantação de escritório de projetos, PMO, por exemplo. Eu acho que um dos desafios do PMO é garantir com que todos, na dosagem adequada do seu perfil, tenham esse conhecimento desenvolvido. Então, eu sou muito a favor, por exemplo, que um PMO vai fazer ali um programa de capacitação. Então, ele vai ter uma capacitação específica para líderes de projeto, que tem que ter uma carga maior, ok? Para o executivo, que é uma apresentação de 1 hora, você não vai conseguir parar o executivo para dar um treinamento de 3 dias, e É. para o perfil de membro de equipe. Exatamente para garantir todo mundo na mesma página, dado o peso do seu papel e relevância para o projeto. Pô, É é uma, é é uma verdade, ponta, é entendeu? E verdade. eu só consigo afirmar isso por quê? Porque eu tive fundamentos bem trabalhado nessa jornada minha no início, entendeu? Cara, e onde você chegou, né, é muito legal. Ou seja, teve essa humildade, fala: "Espera aí, deixa eu entender melhor essa situação". Fez essa prova, pô, virou presidente do PMI, cara, olha que legal, porque para chegar presidente do PMI, não é só conhecimento, né, você precisou comunicar bem, mostrar aonde você poderia levar o PMI, pô, e você conquistou essa credencial, esse título, antes tendo humildade de fazer a prova do CAPEB. Cara, legal, porque eu pensei, quando eu fiz o PMP, eu até pensei em fazer, que já tinha o teu livro na época, né, Uhum. eu nem imaginava lançar livro pela Brasport, mas aí como eu já tinha umas experiências práticas, eu consegui lá preencher aquela aplicação do PMP, e aí deu ok. Mas eu lembro que na época eu estava estudando, teve um estagiário de uma empresa que fez e passou na prova, acredita nisso? Aí a gente como PMP pode denunciar. A Sim. galera estava denunciando, porque ele não tinha a a experiência prática. Essa é a vantagem da certificação KPM, né, que não precisa do pré-requisito de ter experiência. Queria que você falasse um Exatamente. pouco disso também, Guto. Isso. Dentro do processo de uma prova do PMI, a gente tem né, a gente chama de elegibilidade, Isso. que é o processo que você declara informações ao PMI para o PMI olhar, validar, pode te auditar ou não. Uma vez que esteja tudo certo, aquelas informações que você está declarando, ele te dá um ok para fazer a prova. Tá.
E no CAPM, quando a gente vai falar desses requisitos, você tem que atender um desses requisitos. Ou você apresenta 1.500 horas desempenhando qualquer papel dentro de um projeto, pode ser um analista, um estagiário, um técnico, o que for. Ou apresenta um certificado de um treinamento de no mínimo 23 horas. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma pós-graduação, teve uma disciplina de gestão de projetos, mesmo que não seja MBA de projetos, a disciplina pode. Ah, eu fiz um curso na minha empresa aqui de 24 horas. Tá válido. Fez um curso online. Online. Tá valendo. Atendeu essa carga horária, você está elegível a fazer a prova. Então, ele tem um nível de exigência menor, diferente do PMP. Porque aí ele já vai te exigir 4.500 horas de experiência liderando pessoas. A formação de 32 horas, aí no PMP é um e o outro. No CAPM é um ou o outro. Então, você, num caso desse que você falou, a pessoa entrando certinho, ela não vai ter problema, porque ela está elegível. Ela vai cumprir os requisitos. Né? Não tem, assim, uma exigência para nível superior. Você pode, com um segundo grau, nosso segundo grau aqui, que é o ensino médio, né? É ensino médio ou ensino fundamental? Eu sempre confundo. Ensino médio. Ensino médio, isso. Então, o ensino médio hoje, ele já te libera, porque ele vai partir do princípio que você pode ser um técnico e estar numa equipe. Ou seja, a pessoa pode ser honesta em colocar o que ela tem de requisitos, sem mentir para o PMP, porque pode ser pego, pode ser denunciado. E faz uma prova, vai ser reconhecido. Queria que você colocasse também, Guto, eu fiz muitas provas de certificação na época, Microsoft, fiz o PMP, fiz IT, o COBIT, essas paradas de agilidade. E eu sempre valorizo quem faz prova de certificação, porque a pessoa mostra que quer ir além, né? Ou seja, ela tem atividade, a experiência prática, como o caso de algumas certificações do CAPM e o PMP, mas ao mesmo tempo ela fala, pô, eu vou estudar para me tornar especialista. Queria que você colocasse aí, o que você acha disso? Uma pessoa que você vai contratar alguém para trabalhar contigo. Aí tem alguém que tem certificação, outra não tem. Qual o valor que você dá para alguém que tem certificação? Eu vejo assim, eu brinco que a certificação é como se fosse uma pilha. Né? Eu aprendi isso com um grande amigo meu, que a certificação, comparando um currículo que tem e outro que não tem, esse aqui tem uma pilha diferente. Né? E ali, como você falou, foi um processo que ou a profissional passou, né? E ele cumpriu as exigências e se certificou. Então, essa credencial já atesta, pelo menos, o conhecimento que precisa. Eu não preciso, por exemplo, vou pegar hoje uma pessoa que é certificada como CAPM. Eu não vou me preocupar em entrevistar se ela sabe a parte técnica. Boa. Não preciso disso. Já passou essa etapa. Eu já Legal. como essa etapa da entrevista. Automaticamente. Agora, não tem aí, peraí, vamos ver. Então, vai trabalhar comigo no escritório de projetos. Tá, então, você é um analista de projetos? Tá. Então, beleza. Então, o CAPM eu vou precisar que você tenha. Se for um PMP, né, aí eu vou até replicar um exemplo que isso é legal. Eu participando de um dos eventos globais do PMI alguns anos atrás nos Estados Unidos, teve um expert no assunto de escritório de projetos, PMO, que ele falou assim, um profissional de PMO no mercado hoje, ele não pode pensar como um gerente de projeto. Porque são funções diferentes. Papéis diferentes. Interessantíssimo isso. Então, hoje, até para alocar um profissional dentro do escritório de projetos, eu ainda vejo o CAPM como um diferencial. É verdade. Por quê? Porque ali, se você tiver um PMO fazendo as suas funções básicas de desenvolver um método, sustentar, treinar as pessoas, pô, esse aqui tá com processo, tá com fundamentos, que eu preciso botar na essência. Se eu pegar, talvez, um gerente de projeto, tá acostumado a ficar no front, fazendo plano, risco, qualidade, comunicação, talvez o perfil dele não seja adequado para o escritório. Então, eu acho que a certificação, ela dá uma pilha diferente, lembrando que eu acho que uma coisa que vale a pena deixar claro ao pessoal, que tudo isso tem que se somar com a experiência, que é a capacidade de aplicar a prática da pessoa. Então, é uma compilação das coisas. Boa, boa. Essa questão da prática é fundamental. Agora, a gente está falando de membros de equipe também, o Guto. Eu queria trazer um pouco agora da tua experiência como líder, como empreendedor. Você vai selecionar pessoas para trabalhar contigo. Então, parte técnica, você falou bem, a certificação CAPM ajuda. Quais são as habilidades, competências que, na sua avaliação, tornam-se obrigatórias para trabalhar na sua equipe? Aí você pode falar comportamentos, habilidades, fica à vontade. Tá. Basicamente, eu vejo assim, eu gosto sempre de trabalhar os 3 mais, né? Mas acho que o primeiro é ter uma capacidade de absorver conhecimento,
né, e se conectar com a prática. Como que você vê isso? Né? É a pessoa recebendo ali um volume de informações que é uma pessoa quando está começando um cargo hoje em qualquer empresa é assim, não é só comigo. É. Qualquer pessoa que vai começar, vai ser um estagiário, vai ser um engenheiro, vai ser um advogado, ele vai passar por uma carga muito grande de informação. Então, e você consegue ver o perfil, né, de quem consegue absorver um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento e tal. Eu acho que isso é um diferencial, tá? Porque aí é o que a gente chama de ambientação, né? Uma coisa que eu falo muito. Você pode ter a verba e o recurso financeiro para contratar o melhor técnico do mercado, mas mesmo assim, quando ele chegar, você vai precisar ambientar ele. É verdade. Projeto está em ambiente você tem que compreender o ambiente. Então, eu olho muito isso, né? Eu converso assim, eu tento entender como que as pessoas enxergam isso, se vierem trabalhar. E aí eu busco na interpretação da resposta ver se a pessoa... Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que está muito ligado a entender a importância de colaboração. Colaboração. Eu lembro muito do que você fala muito nas palestras, do propósito da jornada colaborativa por si só. Porque se você vai mobilizar ali pessoas em prol de alguma coisa, você pode até esperar que as pessoas não sejam as melhores amigas do ponto de vista de relacionamento pessoal. Mas trabalhar de maneira colaborativa, um ajudando o outro, cara, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Boa. Então, enxergar a colaboração é importante. E aí a gente sabe que tem a pessoa ali na entrevista e ela performando no dia a dia. Mas na entrevista você já consegue ver um pouquinho, você consegue ter uma sensibilidade do perfil. Pô, olha, essa aqui é muito boa tecnicamente, mas na colaboração tem que dar desenvolvida. Que não estou dizendo que é uma coisa mandatória, mas é um ponto legal, né? E o terceiro, né, que é uma coisa que eu busco sempre preconizar entre a equipe, tem a ver com colaboração, mas eu costumo dizer o seguinte: sempre estar disposto para apoiar o outro. Colaboração é muito assim, vamos entender o caminho que a gente vai seguir aqui, né? Vamos ouvir muito, vamos aceitar que às vezes não vamos ganhar todas. A gente está trabalhando de uma maneira, né, em prol do todo. Agora, estar disposto para ajudar o outro, eu acho que isso aí cai numa tecla bacana, que é confiança. Confiança, boa. Tá? Não são assim habilidades do tipo, pô, mexe com inteligência artificial, né? Eu tô falando muito comportamental mesmo, sabe? Postura. Porque assim, a pessoa estando disposta para ajudar, naturalmente, ela vai se sentir confortável para pedir ajuda. Porque às vezes a gente sabe que a pessoa tem um pouquinho de ego, já tem ali né, uma postura do tipo, eu sou muito bom tecnicamente, não preciso de ninguém. Isso é perigoso hoje em dia. Porque você hoje absorver um conhecimento técnico muito específico só de uma coisa, tá ficando muito obsoleto, porque tá dando tudo muito rápido, entendeu? Então, eu acho que esses 3 pontos eu valorizo muito em equipes, né? Fala-se muito, você sabe disso até melhor do que eu, que algumas abordagens ágeis preconizam muito a você não criar ambientes tóxicos, né? Porque isso é muito ruim de produtividade, né? As pessoas não vão querer trabalhar ali, vai derrubar emocionalmente, e eu acredito muito nisso. A gente promover um ambiente legal de produção. E Legal. para fechar, eu acredito sempre o seguinte, cara, cada projeto, cara, ele contribui significativamente para sua carreira em termos de conhecimento. Porque é uma jornada que você passa que ninguém vai tirar aquilo de você. Eu aprendi isso, né, com um gestor que eu tive um tempo atrás. Esse ponto é legal, eu sempre comentava também, Guto, quando a gente sai de uma empresa, por exemplo, tem às vezes layoff, né, aquelas demissões em massa. Tivemos até um caso recente, né, Pô, que deu muita Itaú, polêmica. 1000 Cara, pessoas, meu Deus do céu. Aquilo ali dava um episódio pra gente falar umas 3 horas, né. sem dúvida, sem dúvida. Mas olha que interessante, né, esses 1000 profissionais, pegar esse exemplo, aqueles que se dedicaram no que você falou de colaboração, aprendizado contínuo e confiança, com certeza, quando eles saíram, eles não tiveram que entregar as experiências que eles viveram lá. Eles vão levar isso para a vida. Então, o computador, nesse caso do Itaú, o crachá, eles tiveram que entregar. Agora as experiências levam para a vida, né, Guto? Tá tudo aqui, né? Exatamente. E eu costumo ver. Aí é como você enxerga, né? Porque, assim, né, você ser demitido não é uma situação muito fácil de lidar. É, Cada um lida isso com uma maneira, mas eu prefiro enxergar que você tem uma oportunidade de, inclusive, potencializar a tua experiência em outro lugar. Porque você não vai usar o lado... Eu não gosto de ver as coisas pelo lado negativo, porque senão aquilo ali te derruba, te engessa. Mas o que você falou, cara, eu acho que é um dilema para o profissional e para a empresa, porque a empresa que não investe em tirar a experiência das pessoas do cérebro e tangibilizar, seja em processo ou gestão de conhecimento, elas estão perdendo oportunidade. é, E o profissional que não enxerga o poder que ele tem com isso estando interno,
também é outro. Então a gente agora está vendo pelo lado negativo do negócio, né? Então é o que você falou, cara. É uma oportunidade que as pessoas têm de se empoderarem na capacidade de aplicar a prática, né? E eu vejo isso, né? Isso vale ouro, cara, no mercado. A pessoa que entende isso. É, As ver empresas estão carentes de pessoas assim. então, Lamentavelmente é. é. Não, você vê mesmo, né, a pessoa tem a oportunidade de ler um livro, o livro é baratíssimo pelo conteúdo que tem, você coloca o que você tem de melhor como autor, né, a tua experiência de 10, 20 anos, e a pessoa pode ter tudo isso ali por uma merreca, né, digamos assim, mais barato que uma pizza. Não, ou você pega uma formação de uma pós-graduação que tu vai gastar 18 meses de investimento, pô, É, não é? Isso aí, é claro, vai complementar a sua carreira, mas é uma coisa que é mais acessível e com um esforço menor. isso, Né? Isso é uma dica que a gente deixa até para gerações mais jovens, né? Buscar ler. Ler isso. bastante. Ler, ler, ler. Ah, mas é chato. Então tá. Você não precisa estar lendo 24 horas por dia. Tira assim um tempo ali, ó. Eu vou ler, sei lá, que seja 20 minutos por dia, mas leia. Lê, resume, aplica, depois realimenta, não tem Até preço, porque né. você vai passar por um processo de certificação profissional, meio que a gente é forçado a fazer isso. Isso, Porque senão a gente não passa na prova. é, Entende? E aí você acaba criando o hábito de entender a importância disso, porque a gente passou muito por isso. Não só uma prova, as várias que nós fizemos. é, Né? E eu vejo muito isso, né? O papel que hoje, né, as habilidades assim das pessoas que quando eu contrato, eu faço algum tipo de processo seletivo, às vezes apoiando um cliente numa contratação, eu vou muito para esse olhar. E só para complementar, talvez, eu botei 3 pontos, mas eu também gostaria que a pessoa me falasse um pouquinho das derrotas. boa. Isso é uma coisa, tá? E o que você entende que não deu certo e que você poderia fazer melhor se pudesse voltar atrás? Eu pergunto isso também. E aí você vê como que a pessoa enxerga o tipo de perguntas da forma que ela vai abordar ali, né, o É, que é isso. essa é engraçada que é clássica, a pessoa fala que é perfeccionista, né, coloca como defeito que ela é Cara, perfeccionista. teve um caso de uma pessoa, cara, isso aí que ela falou: "Não, eu não tenho um caso ruim, mas é porque eu sou muito perfeccionista". Cara, ela falou exatamente isso. Eu falo: "Né, mas então talvez o erro esteja aí, né? Você está buscando a perfeição e perfeição não existe. Então talvez esse seja o erro". Então poderia, né, dar um contexto mais. É, Mas é interessante isso que você falou, exatamente. O cara não está enxergando as coisas ruins. E, cara, projeto, assim, eu brinco que projeto é um negócio que nasceu para dar errado, cara. sempre vai Co ter imprevisto, Começa um sempre projeto e tem. não faz nada, pra você ver rapidinho o que É, acontece, é verdade. né. Então, você já está numa coisa que joga contra a cultura. Então você não ser capaz de falar uma coisa que deu errado, cara, não tem como, cara. É, Não dá, não dá. é muita complexidade junta, né, não tem Aí como. bota pessoas, a variável humana, aí aumenta, e aí a gente, né, isso aí dá tema para fazer um outro episódio. É. Aí Guto, para fechar essa questão de equipe, eu queria o contrário agora, você já falou que equipes tóxicas, pessoas tóxicas já são ruins. Queria que você falasse um pouco mais então, das pessoas que não funcionam para trabalhar contigo, que você não quero trabalhar com esse tipo de pessoa. Tóxica é uma que você falou. Tem mais algumas coisas que você fala assim: "Pô, esse tipo de comportamento não funciona comigo"? Eu vejo que pessoas que têm pontos de melhoria do tipo: "Ah, eu me acomodei no conhecimento", né. Uma das coisas que eu busco fazer, né, quando eu contrato uma pessoa, eu falo: "Olha só, eu tenho uma série lá de formações, de mini cursos, até mesmo livros, né, que eu boto e eu indico e recomendo para a pessoa". Então, geralmente a pessoa: "Ah, esse aqui eu já fiz, esse aqui eu não tenho". Então ela vai se engajar naquilo ali para eu poder trazê-la o mais próximo em termos de conhecimento, para próximo do entendimento que eu acho mínimo, tá. Então, por exemplo, você vê que às vezes tem recursos que não querem fazer. É, Então, por exemplo, eu compartilhei com uma profissional um tempo atrás um curso de inteligência artificial para gente de projeto. Você faz ali em 2 semanas, tá. Passou 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vê nitidamente que a pessoa não estava conectada e engajada com aquilo. Então eu acho que esse perfil hoje é um perfil que eu vejo que, para o contexto de gerenciamento de projetos, ele tende a ficar defasado, porque ele não vai conseguir acompanhar. Em contrapartida a outros, você entrega, aí daqui a pouco quero mais, manda mais, quero mais, gostei. Pô, cara, isso aqui que você me deu é legal. é, Então, você vê nitidamente a diferença de perfil de um do outro. Então, esse que não está afim, talvez ele esteja na profissão errada, cara. Vai ter que fazer outra coisa, percebe? Mas aí tem um desafio que eu acho que é um dilema da gestão, Muniz. Clientes, né, amigos meus passam por isso, que entra no ponto de desenvolvimento de pessoas, que de certa forma Fundamentos explora também.
né, a base do gerenciamento de projetos. Talvez você não consiga ter uma resposta dessa em um mês. Percebe? Um mês é muito cedo. Então você também tem que dar um tempo para a pessoa ter a oportunidade de te responder. É. Porque, né, eu tive um post no LinkedIn, cara, eu tenho quase certeza que você fez um comentário nesse post alguns anos atrás, que eu falei sobre cultura do descarte. Eu tenho quase certeza que você fez um comentário. Que assim, talvez perfis mais novos para lidar com gestão de pessoas tá tendo muito assim a visão. Ah, eu peguei aqui uma pessoa na minha equipe. Então viraram gestores jovens. Ok, normal, não existe demérito nisso. Aí a pessoa não performou na primeira semana, assim, não, troca. Vamos outra. Aí entra, passa uma semana, duas, três, não serve, troca, troca, troca. Igual trocar de camisa, você troca a pessoa. E desenvolvimento de pessoa não é assim. É, não é. Você precisa de tempo. É Eu, verdade. eu acho que ninguém criou ainda uma coisa no mundo hoje que você vai garantir que em um mês uma pessoa está pronta. Se existir, eu não conheço. Mas aí, até para você balancear, né, às vezes, você vai chegar à conclusão depois de um tempo ali no projeto, a equipe já conectada, não engajada, aí que você vai chegar e falar, pô, realmente não tem perfil. Percebe? Não é uma coisa que você consegue fazer de imediato. É, Vejo você vai muito isso. acompanhar, né, o desenvolvimento, o É, feedback. pode ser que a pessoa Legal. fale, ah, Carlos, eu não estou acostumado, nunca nenhum gestor me deu um calhamaço de informação para eu me desenvolver e é novo para mim. Eu não gostava, mas agora eu gosto. Beleza, você evoluiu. Isso é evolução, pô, profissional. Pô, Ah, eu sempre brinco que se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria diferente? Eu queria levar o meu conhecimento, o meu cérebro que eu tenho hoje para quando eu tinha. pô, Imagina, você consegue, você já pensou nisso que eu sei que você se imagina o Muniz de agora voltando pro Muniz de antigo e pô, aí, cara, aí a gente, né, e a experiência não adianta, quilômetros rodados, né? é. Agora eu estava pensando aqui, além do livro, né, vamos lá, vamos imaginar para nossa audiência aqui que vai começar a gestão de projetos, vai trabalhar com equipe, quer fazer transição de carreira, uma pessoa mais técnica que vai ter. Perfeito, perfeito. Quais as dicas aí que você passa, além da pessoa ler o livro que vai ser atualizado aí, vai trazer a nova versão do PMBOK, quais são as dicas adicionais para quem quer começar nessa área de equipe de gestão de projetos? Bacana a pergunta também. Vamos lá. Eu vejo hoje 3 possíveis caminhos, né. Então, é você buscar conhecimento. Então você já deu o exemplo do livro, você pode usar hoje recursos até do próprio PMI gratuitos, você não precisa gastar dinheiro. Então o acesso que a gente tem ao conhecimento só depende de você sentar lá, ter um recurso mínimo ali de equipamento e se desenvolver. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se conectar com uma rede de profissionais do setor para você entender como é que funciona aquilo ali. E aí isso se abre por vários caminhos, esse segundo ponto. Você pode, por exemplo, ser voluntário. Você pode participar de um projeto, até tipo de uma jornada colaborativa ali, dando um apoio, um suporte. É um exemplo que eu estou dando aqui. Porque aí você vai estar conectado e vendo algumas coisas acontecerem na prática. É, Né? Então, o voluntariado, eu acho muito legal, porque assim, quando você está lá como voluntário, cada um tem seus interesses e seu propósito. Mas para uma transição de carreira, ele vai te conectar rapidamente com a prática. é, Estava falando até hoje aqui no evento sobre isso agora no intervalo da manhã, de pessoas que procuram até o próprio PMI porque elas não têm a oportunidade de aplicar o conhecimento na empresa. Talvez a empresa não tenha uma posição ali para a pessoa na hora, não tenha uma cultura de projetos. E aí ele busca o PMI que ele quer aplicar aqui. Aqui pô, você vai e aplicar. aqui no PMI Tá? Rio então é Mas incrível isso, né? a gente tem hoje, né, uma estrutura que faz muito. Mas também deixando claro, até para alinhar a expectativa, você não vai ver o estado da arte. Porque assim, gente, o pessoal fala assim, outro dia uma pessoa falou assim para mim, Carlos, você que é presidente do PMI, você falou alguns anos atrás, eu queria trabalhar contigo porque teus projetos não devem atrasar nunca. Eu falei, cara, Isso não existe, peraí, né? você está confundindo as coisas. É, Eu sou como qualquer profissional, né? Um profissional que busca, né, o resultado. Mas esse buscar o resultado não é perfeito, não é perfeito o processo comigo. E nem com ninguém que está aqui. Todos nós somos profissionais que estamos aqui nos desenvolvendo para fazer o melhor. Isso é perfil. Então não é porque você está no PMI que você vai ver o estado da arte. Não, não vai. Mas ali você vai estar conectado, engajado, né, com, com as práticas, o que o mercado, né, preconiza. Eu acho que isso é legal. E o terceiro e último ponto que talvez eu me questiono seria o mais importante, porque eu não tenho uma ordem certa. Mas eu acho assim, Muniz. Vamos supor que eu estou trabalhando contigo, você é CEO de uma empresa, não existe cultura de projetos, e eu tomei gosto pelo negócio, estou me desenvolvendo. Qual é a dica que eu dou? Chega para um gestor, uma gestora, e coloque-se à disposição
para você aplicar um pouquinho daquilo ali, como se fosse um laboratório sem compromisso. Sabe por quê? Porque você vai mostrar resultado rápido, porque não tem. É, Porque aí o teu gestor, seja um gerente, uma coordenadora, uma diretora, fala assim: pô, peraí, essa pessoa está se desenvolvendo, ela não é sênior, mas ela está gerando resultado. Isso pode ser até uma pílula que você está plantando ali para abrir uma coisa muito maior futuramente. Aí eu te pergunto, quem não vai querer isso? Ah, Carlos, mas aí se eu fizer isso, eu vou ter que trabalhar um pouquinho depois do horário. Trabalhe, tá aprontando tá para plantando. colher lá na frente. Né? Eu lembro quando eu tive a oportunidade de fazer isso, eu fiz isso, né? Eu tô falando isso porque eu fiz isso, né? E aí, era engraçado, que eu parecia um robô, Muniz, estou sendo muito sincero com você. Eu lia, eu fazia o curso, ah, não, beleza, agora eu vou fazer isso aqui na minha empresa. E aí eu tinha um gerente que ele me incentivava a fazer. Pô, ó, já, esse projeto aqui, botei, me dá outro, me dá outro, me dá outro. Então eu tinha muita sede para ver aquele negócio funcionando. Depois eu fui ver que não era daquele jeito que funcionava. Mas aquilo ali me deu um laboratório, né? É, não, e você praticou na hora o que você estava Tem, aprendendo. tem um estudo, né, de um livro, não sei se você conhece, que é um livro chamado Outliers, Os Fora de Série. Outlier, sim. Livraço, né? Malcolm Gladwell, Malcolm né? Gladwell. Ele até foi palestrante do PMI um evento alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos. Que ele fala uma coisa que eu acho interessante, essa visão dele, que ele diz o seguinte: qualquer pessoa que desempenha ali 10.000 horas de atividade em um determinado assunto, ela vai ser capaz de discutir de igual para igual com qualquer autoridade mundial naquele assunto. É. E aí ele bota lá exemplo lá, ele usa os Beatles, o Bill Gates, o Steve Jobs, os jogadores de hóquei no Canadá, que são referência no mundo em hóquei, né? E ele diz que é o seguinte: todas essas pessoas não tiveram sucesso por acaso. Eles tiveram pelo menos 10.000 horas de experiência no estudo dele. É, E eu vejo aquilo ali aqui. Então vá correr atrás. Seja, vá passar um pouquinho do horário, não cobra hora aí, mas vai dar oportunidade. é isso Então aí. acho que esses 3 pontos são fundamentais. Porque se você for esperar a oportunidade chegar de assim, bonitinho na tua frente, você, ah, agora eu vou ser gerente de projeto. Cara, não vai vir. Não vai. Não é fácil assim, infelizmente não é. É. Não, e a questão da confiança que você falou, né, a confiança ela também vem do resultado que você gera. Então você Perfeito. ajuda, vem a colaboração, e a pessoa fala: "Poxa, eu não pedi nada". Imagina, isso pode gerar promoção, né, Perfeito, imediata. perfeito, né? Você tem ali um ajuste ali de remuneração, até de remuneração, que é a caso de ser promovido, porque você está entregando valor. E eu até acho, penso assim, num ponto de vista de gestão, é isso que é esperado, que as pessoas fossem mais assim. Então, às vezes, gente, não é porque você não tem ali um escritório de projetos ou um gerente de projeto formal que você não vai poder fazer. Pô, eu não consigo ver nenhuma empresa hoje que não vai precisar de alguém que tenha esse conhecimento de projeto. É verdade. A gente Difícil, né? fala muito hoje no mercado sobre inovação, agilidade, mas toda empresa precisa de projetos. Aliás, na nossa vida, né, você vai fazer uma viagem de férias, é um projeto, Eu vai uso, casar, aplico, com vai fazer certeza. festa, é projeto, Projeto, né. aniversário da filha. É, A gente tenta fazer lá um planejamento mínimo, que eu uso muita coisa daqui na vida pessoal. Que aí você fala, ah, Carlos, mas assim, eu estou em microempresa. Gente, microempresa são engrenagens que vai precisar de microentregas ali, respeitando as proporções. Usa esse conhecimento. Né? Pessoas que já foram alunos meus e alunas que falaram, ah, eu tenho vontade de abrir um negócio. Boas ideias. Falei, gente, use o gerenciamento de projeto para abrir as empresas de vocês. Vai matando ali as entregas, vou ver a parte legal, jurídica, fiscal tributária, modelo de contato, você vai fazendo tudo como entrega. Eu fiz isso, se funcionou comigo, por que não vai funcionar com você? marketing, por Mas, exemplo. porque é super complexo, você sabe disso bem, né? E vai ali usando o conhecimento, né? Então, assim, é uma habilidade, cara, que é extremamente poderosa, mesmo sendo suspeito para falar eu e você falarmos isso, mas deixar isso claro para o pessoal, né? Eu falo muito isso com a minha filha tem 12 anos. Eu e minha esposa, a gente conversa muito com ela, nós dois somos referências profissionais para ela, que eu falo assim para ela, filha, olha só, essa habilidade aqui, quando você desenvolver, você não vai desenvolver só porque eu sou seu pai e eu quero que você faça. Não, é uma habilidade que ela vai te servir para qualquer coisa que você escolha na sua vida. É, Você quer ser bailarina? Beleza. Você quer ser historiadora? Beleza. Você quer ser professora? Não tem, porque a habilidade ela vai estar contigo. Você vai ter que ter alguma situação ali na tua carreira que tu vai ter que ter essa visão para empacotar alguma coisa e entregar. Então é isso. Se eu conseguir daqui a alguns anos, né, fazer ela entender isso, eu já estou entendendo que a minha missão está cumprida, porque ela vai usar essa habilidade e vai ajudar ela em diversos momentos. Eu vejo assim, né? é interessante, a gente que é pai, né, a gente tem essa visão. Eu estava pensando aqui que tudo é projeto, quando a gente conversou lá atrás, de gravar aqui no PMI, no Summit,
Eu lembro que rapidamente você gostou da ideia e viabilizou. Era uma visão. Aí vamos pegar aqui o ciclo de vida de um projeto e entregar até o final que a gente está terminando o nosso episódio. Perfeito. Vem a visão, mas alguém tem que concretizar a visão. É isso. Nós tivemos a visão. Aí a Vânia viabilizou com o time do PMI Rio, acho que foi o Emerson. Aí depois veio o Pedro definir o escopo. A gente teve que escolher 4 autores, que era a ideia era gravar nesse primeiro dia aqui. Tinha que definir o horário. Olha só quanta coisa: escopo, tempo. Infraestrutura, recurso, sala, É um tudo, projeto. tudo. Hoje a gente vai terminar essa entrega. Então, às vezes, da coisa menorzinha para a coisa maior, essa habilidade que está aqui no livro, se a PM, a certificação em si, ajuda em tudo, né? Você vê que a gente está conseguindo, já é o 3º episódio, falta só um e a gente Então, vai aí você terminar. imagina o impacto que tem nisso no pós. Você vai botar 4 episódios nesse formato, o quanto que isso pode apoiar outras pessoas. É, Você está entendendo o resultado? Uma coisa que era uma ideia. uma ideia, porque o projeto é isso, né? Ele concretiza ideias. E se você tem mínima organização, o negócio funciona, né? É muito bacana. E aí dá uma sensação de realização incrível, né? É, Eu acho que isso que é o grande barato do gerenciamento de projeto, que pelo menos me fascinou assim, quando eu estudei a primeira vez. É a capacidade de você entregar e falar, poxa, fechamos o ciclo. é verdade. O Pedro, que está aqui cuidando de tudo aqui pra gente, né? Tá ali. Pô, a felicidade dele quando terminou o episódio é incrível, né? A Eu gente perturbo vê. ele de vez em quando, mas assim, para ele porque ele tá concluindo mais uma entrega. É. Muito bom. Meu amigo, como você já participou do primeiro, eu vou terminar diferente agora. Queria que você falasse aí para nossa audiência o que você está trabalhando, como é que as pessoas te contratam pela tua empresa, que tipo de serviço você oferece. Queria que você deixasse aí um convite para a galera que quiser contratar você e os seus serviços. Fica à Bacana. vontade aí. Basicamente, hoje eu sou diretor executivo de uma empresa. Se quiser falar para a câmera, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Mas hoje eu sou diretor executivo de uma empresa que o foco é gestão estratégica, que é o nosso carro-chefe. Então, basicamente, a gente tem um modelo de trabalho onde que a gente entra e faz o que a gente chama de desenho e implementação estratégica. Na parte de implementação, a gente usa o gerenciamento de projetos, nesse contexto. Né? Aí, além disso, a gente tem um outro serviço que é focado em construção de escritórios de projetos, PMOs, Muito bom. né, específico, e tem uma linha pequena que a gente chama de treinamento, que aí eu uso mais para me gerenciar no que eu faço. Palestra, aula, às vezes, né, eu tive semana passada num parque tecnológico palestrando, que aí organiza mais essa minha parte, né, nessa atuação profissional. As aulas, entra tudo por aqui. Mas hoje em dia o nosso carro-chefe está focado em gestão estratégica e escritório de projetos, como dizer assim, nessas linhas. E dentro dessa temática de gerenciamento de projetos, que aí seria uma segunda linha do terceiro ponto, a gente tem um produto que é muito focado em desenvolvimento deste tipo de conhecimento para executivos. Ah, bacana. Que aí é uma outra roupagem, uma outra linha, a forma que você vai fazer de falar igualmente para um membro de equipe, mas para um executivo. É diferente. Eles precisam muito disso, né? Exatamente. Até porque, Muniz, é uma coisa interessante. Eu vou te dar o exemplo da gestão estratégica. Até isso é prática, né? Vem de fundamentos. Por exemplo, quando eu vou implementar a gestão estratégica numa empresa, uma premissa que eu coloco. Eu preciso acessar os principais executivos da empresa. Eu tenho que ter acesso direto, porque é a camada que decide. Sabe por quê? Porque se eu não acessar, não vai funcionar. Não vai. Percebe? Vai gerar um monte de barreira. É isso. Não adianta eu falar de estratégia, eu não estou falando com o diretor ou com o presidente, estou falando com o gerente, não menosprezando as funções, mas eu preciso falar com a camada que decide. Estratégia e decisão. E aí a gente customiza, né, essas linhas que eu falei para você, usando melhores práticas. Então hoje a gente faz. A gente tem lá um perfil no LinkedIn, todo mundo, eu sou bem acessível, as pessoas me acham no LinkedIn. Aí no meu LinkedIn você consegue acessar o site da empresa. Qual o LinkedIn? Fala pra galera. Carlos Augusto Freitas, vocês me acham lá no LinkedIn. Interage. Ontem mesmo eu estava respondendo lá umas 5 pessoas que mandaram mensagem. Tô com tudo em dia, né? Porque eu tenho que deixar aquele negócio vazio, cara. É verdade. Então, assim, todo mundo que me manda mensagem eu respondo. Não deixo ninguém sem ficar. Seja e-mail, seja LinkedIn, o que for. Então e a pessoa consegue me achar fácil e rápido. A gente tem os cases lá no site, os clientes que a gente atende. Então felizmente aí tá bem agitado o negócio ultimamente. Mas legal, meu amigo. Muito bom falar contigo de novo. Adorei. Vamos ver se a gente marca um terceiro aí. Não, claro. Obrigado pela tua E você tá aqui no PMI Rio, nessa vista aqui maravilhosa, né? Poxa, tá tudo ótimo. Eu te agradeço aí. Pedro também, só não tá vendo o Pedro aí, mas ele tá aqui. Obrigado aí pelo apoio. Isso, Pedro é nosso anjo, é o cara que cuida de tudo. E você que chegou até o final aqui, parabéns.
aproveite para aplicar esse conteúdo. Se você tem equipes que trabalham com gestão de projetos, manda esse episódio para essas pessoas, com certeza essas pessoas vão ser melhores. Se você é líder, ó, compra esse livro aqui e dê de presente para sua equipe, e com certeza você vai estar desenvolvendo as pessoas para gerarem mais resultados para os seus clientes. E a gente se encontra então no próximo episódio, com certeza com outra fera do mercado. Até lá!